Na página 218, o Leonardo Boff faz uma crítica ao esquema de divisão dicotômica da igreja, de Ecclesia docens e Ecclesia discens. A igreja docente e a igreja dissente. Eu estou em perfeito acordo com ele com relação a essa crítica. Ou seja, na verdade aqui nós estamos criticando um esquema da manualística do tomismo leonino, final do século XIX, início do século XX, e evidentemente esse esquema precisava mesmo ser superado, porque ele não é um esquema que retrata a visão de igreja, não existe igreja docente e igreja dissente. Docência e dissência dentro da igreja são dois aspectos que podem ser distintos intelectualmente, mas não distintos pessoalmente. O magistério ele também é dissente, e é exatamente porque ele é dissente que ele pode ser docente. É porque ele aprende que ele pode ensinar. Agora, vejam só. Ele faz isso, no entanto, com um esquema de análise marxista, né? Ou seja, a famosa história de que os leigos são a classe expropriada, portanto a igreja dissente seria essa classe expropriada, onde o magistério nada aprende com os leigos. Então, é verdade que isso significaria um desequilíbrio religioso, um desequilíbrio da visão de igreja. Estou em perfeito acordo com o Leonardo Boff. O fato, porém, é o seguinte: é que as pessoas não enxergam que foi exatamente esta neoescolástica, este tomismo leonino, que deu origem à teologia da libertação. Ou seja, os tradicionalistas, como os seguidores do arcebispo Dom Lefebvre, eles se queixam e dizem e fazem, acontecem, dizendo que os males da igreja atual foram causados pela nouvelle théologie, pela nova teologia, a teologia das fontes, a teologia do retorno às origens, do ressourcement. E, no entanto, o problema, tudo aquilo que se deflagrou depois do Concílio Vaticano II com o modernismo, teve a sua preparação na manualística neoescolástica. Ou seja, se nós não tivéssemos sido bitolados, se os católicos do mundo inteiro, se os padres do mundo inteiro, se os bispos do mundo inteiro não tivessem, durante quase todo um século, sido bitolados pela manualística, eles não seriam um terreno tão fértil e tão propício, tão pronto para acolher a tragédia da teologia liberal. Teologia liberal, que eu julgo aqui, é a teologia liberal como um todo. A teologia de libertação está dentro dessa teologia liberal, né? Você pode chamar de teologia liberal, teologia progressista, teologia revolucionária, como você quiser. Teologia da libertação é só uma das facetas dessa realidade. Por quê? Porque a manualística neoescolástica é responsável por uma visão de teologia de baixo. O que é teologia de baixo? Teologia de baixo é a teologia em que você estuda ciências humanas, pega dados humanos, como a filosofia, por exemplo, e você deduz verdades teológicas. Vocês vejam, por exemplo, só para dar um exemplo clássico, assim, famoso aqui no Brasil, o Dr. Plínio, fundador da TFP, ele tem palestras a respeito da divina pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, né?
São palestras que não têm, digamos assim, uma pretensão de voar grandes alturas teológicas. É uma coisa também piedosa, devocional. Ele não diz nada de errado, não é? Essas palestras, você pega um homem desses, tradicional, de fé, firme, forte, né? Você vê que o que ele diz a respeito de Jesus, da pessoa de Jesus, é perfeitamente aceitável. O que não é aceitável é o método. O método é um método de análise racional e dedução lógica. Ele começa a apresentar Jesus, não é? A partir de como deveria ser o ser humano perfeito. Então você pega as suas conclusões filosóficas de como deveria ser o ser humano e você começa a descrever Jesus. Ora, isso é teologia de baixo. Isso é teologia que parte o quê? Do esforço humano de construção teológica. E exatamente essa era a tendência da igreja inteira, exceto o movimento bíblico, litúrgico e patrístico. Quem era parte do movimento bíblico, litúrgico e patrístico, como Joseph Ratzinger, como von Balthasar, como de Lubac? Estes homens, esses grandes homens, não se deixaram contaminar por esta metodologia errada. Ou seja, eles iam onde? Nas fontes. É por isso que a gente chama isso de teologia do alto. Se você faz teologia das fontes, bíblica, litúrgica e patrística, você está fazendo teologia do alto. Porque você vai às fontes teológicas e não a fontes de ciências humanas. Você não parte de antropologia, de filosofia, de religiões comparadas. Você não parte de nada disso. Você não está partindo de um raciocínio humano, você está partindo do depositum fidei. O depósito da fé. Deus se revela ao homem. Qual é o problema da teologia de baixo? O problema da teologia de baixo é que ela não considera suficientemente o pedágio que nós temos que pagar para com o pecado original. Nesse ponto, o agostinianismo é muito mais sadio do que o neotomismo. Não estou contrapondo o agostinianismo ao tomismo, porque Santo Tomás era muito mais agostiniano do que se suspeita. Santo Tomás era muito mais agostiniano do que se suspeita. É um esquema clássico contrapor Tomás e Agostinho. Mas quem faz isso, geralmente, é tomista. Entende? E contrapõe Tomás a Agostinho. E, no entanto, Tomás pensa a partir da tradição. Claro que ele aprende também e inova muita coisa com Aristóteles, não tem dúvida nenhuma. Mas Tomás nem sempre fazia teologia de baixo. Muitíssimas vezes fazia teologia das fontes. As fontes citadas por ele são extraordinariamente ricas. Pois não, pode falar. É isso mesmo, ou seja, estatisticamente, na Suma Teológica, as citações de Santo Agostinho e de Aristóteles são praticamente iguais em número. Não é? Tomás aprende com Aristóteles, mas aprende a partir de uma tradição que já existia. E a tradição era eminentemente agostiniana. Então eu não estou dizendo que Tomás e Agostinho pensam do mesmo jeito, igualzinho. Não. Eu só estou dizendo que não são tão opostos assim. Quem criou essa oposição um pouco foi essa mania que nós temos de classificar e de esquematizar as coisas para simplificar a nossa compreensão. Isso é justo enquanto instrumento pedagógico, mas chega uma hora da sua maturidade intelectual que você tem que se livrar dos esquemas e saber que Tomás é uma pessoa, Agostinho é outra pessoa e não duas escolas.
São duas pessoas, cada um com sua riqueza. Ou seja, Tomás não é o tomismo. E Agostinho não é o agostinianismo. Só que, como os teólogos das fontes da Nouvelle Théologie, eles costumavam lidar com as fontes, e as fontes são sempre princípios teológicos, aqui você tem uma realidade muito mais arraigada e enraizada numa tradição, uma tradição de sempre. Enquanto para você, a tradição é um negócio de 50 anos atrás, não é? Se tradição para você voltar a ser como a igreja era na década de 50, então a sua tradição está meio curtinha, né? Se tradição para você é usar terno, gravata, abotoadura e brilhantina, acho que a tradição está meio limitada, não é isso? Então eu penso, essa é a minha opinião, então cuidado, ninguém é obrigado a estar de acordo comigo, mas eu penso seriamente que estes esquemas racionais do neotomismo e da manualística criaram o ambiente propício e favorável para a derrocada que veio depois. Ou seja, as mãos dos tradicionalistas não estão tão limpas e inocentes deste sangue derramado. Não estou dizendo que eles são os culpados de tudo, mas eles colocaram as premissas. E os liberais tiraram as conclusões. Entendem? Por quê? Porque os métodos estavam errados. O método de fazer teologia estava errado. Você não pode impunemente, por exemplo, fazer da moral um moralismo. Não é? Como foi feito. Enquanto se você pega, por exemplo, a moral de Tomás de Aquino, a moral de Tomás de Aquino é uma moral extraordinária, porque é uma moral das virtudes humanas, de realidades positivas, onde você analisa a natureza humana e põe a realidade moral dizendo, olha, porque o homem é assim, a felicidade dele tem que ir nesse caminho, não no outro. Aquele outro é caminho errado, é um beco sem saída. Então você vê enraizado ontologicamente no ser do homem, antropologicamente, você vê a moral enraizada na pessoa. Esta é uma moral justa, é uma moral adequada. A moral de Tomás é extraordinária, é uma das grandes contribuições, né? É a moral de Santo Tomás de Aquino, que é extraordinária. Se você pega a Suma Teológica na parte da moral, né, você pode, é uma das leituras mais fecundas e é uma das grandes descobertas pessoais, né, que eu tive estudando Tomás e a Suma Teológica, é que você passa pelo deserto da aridez, digamos assim, da teologia, onde você vê que tem intuições, sim, brilhantes, boas, etc., mas não é, teologicamente não é minha praia, para usar a linguagem popular. Mas quando você chega na moral, você está em casa. Por quê? Porque realmente é de um equilíbrio, é de uma sensatez, de uma racionalidade, de uma coisa brilhante. Agora, o problema é que essa não é a moral da manualística. Eles seguiram Tomás na teologia, mas não seguiram na moral. Na moral, a moral da manualística tende a ser moralista. Moralista quer dizer uma série de regrinhas, onde você aprende as regras, mas não aprende em que estas regras estão enraizadas na própria natureza humana. A tendência de aprender somente regras. Porque a lei é essa, pronto e acabou. Então o que acontece? Isso implantou uma irracionalidade moral de tal forma, gente, que não era possível que nós estivéssemos bem
antes do Concílio Vaticano II, e o Concílio Vaticano II e a Revolução Estudantil e Sexual do final da década de 60 e início da década de 70 pôs tudo abaixo. Imagine uma igreja perfeita. Se a igreja estivesse perfeita antes do Vaticano II, ela não tinha caído do jeito que caiu, na crise que caiu. Ou seja, as premissas já estavam postas. A igreja já estava doente antes do Vaticano II. E, portanto, parte desta doença vem desse tradicionalismo neotomista. Essa é a minha opinião, ninguém precisa estar de acordo com ela. Mas é o que eu penso. E sei que, num debate, né, os tradicionalistas irão trocar acusações, dizer: você está nos acusando daquilo que, na verdade, foram vocês da Nouvelle Teologie que fizeram, né? E aí fica nessa troca de acusações. Quem que levou a coisa à breca? Hoje existe uma aliança eclesiástico-política bastante frouxa, mas existe uma aliança entre os teólogos da Nouvelle Teologie e esses mais neotomistas, contra a teologia liberal, que é majoritária nas universidades e institutos de teologia católicos, né, do mundo inteiro. Então, a Nouvelle Teologie ela é minoria, o neotomismo é minoria, então existe uma aliança, porque são duas correntes que tendem a encarar o magistério e a igreja de forma mais conservadora, e a teologia liberal do outro lado, como progressista. A Nouvelle Teologie tem, sim, culpa no cartório. A culpa do cartório da Nouvelle Teologie é esta aliança bendita que ela fez com os liberais e progressistas durante o Vaticano II, ou seja, a aliança que Ratzinger fez com Rahner, né? Então, o pessoal da Nouvelle Teologie, de Lubac, Ratzinger, até mesmo von Balthasar, que não foi perito no concílio, mas depois se tornou uma pessoa de destaque, fizeram uma aliança inicialmente com o pessoal da teologia liberal, como Schillebeeckx, Hans Küng, Rahner, etc. Quando eles perceberam o navio furado no qual eles tinham entrado, aí eles racharam. Foi o acontecimento da fundação da revista Communio, ou seja, de uma aliança entre a teologia progressista e a Nouvelle Teologie, surgiu a revista Concilium. Quando a revista Concilium começou a mostrar que ela era incontrolável em termos de liberalismo teológico, o pessoal da Nouvelle Teologie rachou, rompeu com os liberais progressistas e fundou uma outra revista, a revista Communio. Então, essas duas revistas teológicas, elas marcam um pouco a história teológica recente, tá? Então é importante a gente saber disso. Bom, até aqui um pouco a minha avaliação a respeito dessa crítica que Leonardo Boff faz ao esquema de Ecclesia Docens e Ecclesia Dicens. Eu acho que ele tem razões, embora ele não tenha razão. Leonardo Boff prossegue, e aqui então vem um problema eclesiológico que eu considero bastante sério, que é a polarização, né, da igreja na pessoa do Espírito Santo. Página 220 ele diz: a igreja, sacramento do Espírito Santo. Na 133 nós lemos o seguinte: se repararmos bem os escritos do Novo Testamento, veremos como foi grande a liberdade dos apóstolos e discípulos em introduzir instituições novas, traduzir a mensagem de Cristo para outras linguagens e filosofias. Sempre tinham em mente não tanto olhar para o passado
e repetir o que Cristo fez e disse, mas olhar o presente e deixar-se inspirar pelo Espírito e pelo ressuscitado e tomar decisões que mais se prestassem ao serviço da salvação e da comunicação da causa de Cristo. Neste sentido, São João e São Paulo devem ser considerados os príncipes da liberdade cristã. O que é que ele está tentando dizer aqui? Que essa preocupação dos tradicionalistas de ficar olhando o que é que Jesus disse, o que é que Jesus fez, e nos mantermos fiéis a ele, ele acha que isto é bitolamento, porque nem os apóstolos fizeram isso, acusa ele. Os apóstolos se inspiraram no Espírito Santo, então, ou seja, resumo, nós estamos aqui dentro do esquema de Bultmann, né? Qual é o esquema de Bultmann? Bultmann diz o seguinte, não é? O Jesus histórico é impossível saber quem ele era. Nós temos só acesso àquilo que foi criado pela comunidade primitiva por inspiração do Espírito Santo. Ora, se eles inventaram um Jesus que lhes servia à sua agenda na época, podemos também inventar o nosso. Então vejam que essa acusação séria que ele faz de que São João e São Paulo são os príncipes da liberdade, por quê? Porque vejam só, aqui está o esquema. O esquema mental é o seguinte: nós temos aqui Jesus. Nós não podemos ficar preocupados com o Jesus do passado. E isto é o que Boff está dizendo, vejam se é isso que está escrito aí mesmo. Não podemos ficar olhando para o passado. Mas o Espírito Santo e o ressuscitado, vejam só, que ele escolhe muito bem as palavras que ele usa. O ressuscitado, o Cristo, não é a mesma coisa que dizer Jesus. Está entendendo? Por quê? Porque o Espírito do ressuscitado, não é? O Cristo é diferente de Jesus como personagem histórico do passado. Então veja só, não tanto olhar para o passado e repetir o que Cristo fez e disse, não é? Aqui o que Cristo fez e disse é o quê? Olhar para Jesus. Eu não tenho que olhar para o que Cristo fez e disse. Eu tenho que olhar para o quê? Para o Espírito e o ressuscitado. Porque estamos a serviço da comunicação da causa de Cristo. A causa. Não é? Então, existe uma realidade que você não pode querer conservar o passado. O Espírito Santo vai iluminar. Ora, se o Espírito Santo iluminou João, iluminou Paulo, e eles criaram instituições, o que é que nos proíbe de nós criarmos também? Já que a igreja é uma criatura, por assim dizer, do Espírito Santo. O Espírito sopra onde quer, a cada geração o Espírito Santo vai fazer a igreja do jeito que aquela geração precisa. Entenderam o esquema? Tá, agora vem a pergunta: se existe fundamento real e verdadeiro para nós dizermos que São João e São Paulo são os príncipes da liberdade cristã e não estavam minimamente preocupados com o passado. Se nós formos olhar as cartas reais de São Paulo, né, não precisa nem... Se a gente for olhar para as cartas pastorais,
Misericórdia, não tem nem como fugir. Nas cartas pastorais é São Paulo, não é? Na sua missão e na sua visão mais conservadora. Mas eu não vou aqui apelar para as cartas pastorais, porque vão vir com argumento dizendo que as cartas pastorais não foram escritas por São Paulo, foi escrito por um discípulo de Paulo, a igreja já estava se catolicizando, já estava doente de free-catolicismos, né? E isso daí precisa ser peneirado, porque a gente tem que fazer um cânon dentro do cânon e ver onde é que está o verdadeiro evangelho. Isso daí já é doença na igreja primitiva, né? Então, não quero nem responder esse negócio, porque isso daí é uma coisa tão simples de lembrar que não me interessa se foi Paulo ou se não foi Paulo. O que me interessa é que as cartas pastorais são cartas canônicas e são palavra de Deus do mesmo jeito que as outras cartas são. Para mim, isso daí está muito claro. Agora, e São Paulo mesmo? Ele era o príncipe da liberdade? Ora, se você pega 1 Coríntios 15, São Paulo diz claramente que, irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos anunciei e que recebestes e no qual estáis firmes. Quero lembrar o evangelho que eu anunciei. Ele diz, de fato, versículo 3, eu vos transmiti antes de tudo o que eu mesmo tinha recebido. Ora, nós estamos aqui no ano 52 depois de Cristo, e São Paulo já está falando de tradição. Eu anunciei o que eu recebi. Na mesma carta aos Coríntios, e eu gosto de citar a carta aos Coríntios, porque a carta aos Coríntios é o modelo eclesial desse pessoal que diz que o Espírito Santo, a igreja, é sacramento do Espírito Santo, né? Porque a igreja sopra onde quer, porque a comunidade carismática por excelência é a igreja de Corinto, não é isso? Não é a carta dos carismas? Então a comunidade carismática por excelência é Corinto. Só que essa comunidade carismática por excelência, São Paulo chega e diz assim, ó, com relação à pregação da palavra, com relação ao evangelho, eu transmiti para vocês aquilo que eu recebi. Vocês tratam de ficar naquilo que eu ensinei. Com relação aos sacramentos, olha só, palavra e sacramento, Mersdorf. 1 Coríntios 11, na narrativa da ceia, não é? São Paulo usa exatamente a mesma formulação com relação ao sacramento. Ele diz assim, lá capítulo 11, não é? Versículo 23, de fato eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O que eu recebi eu transmito. Então como é que você vem me dizer que não tem preocupação com o passado? Que Corinto é uma igreja carismática, onde o dom da profecia é que importa. Que não tem direito canônico, quando em Coríntios você vê São Paulo excomungando o caso do incestuoso. Ora, o direito canônico está plenamente presente nessa igreja carismática de Coríntios. Primeiro, você vê claramente que a palavra vincula, 1 Coríntios 15. O sacramento vincula, 1 Coríntios 11. E eu recebi e eu transmiti, sucessão apostólica. E que esse irmão, no caso do incestuoso, né? Que esse irmão seja tratado como se fosse um pagão, é excomunhão, a questão da comunhão que vincula. E todas as categorias teológicas que nós estamos estudando da escola de Munique estão aqui na primeira carta de Coríntios. Como é que você vai me dizer que São Paulo não se preocupava com o passado? Como é que Leonardo Boff, né, afirma isso e nós temos que aceitar isso que ele está afirmando? Olha o que ele está dizendo. Não tanto sempre tinham em mente. Ele está falando de quem são esses sempre tinham em mente, né? Os apóstolos e discípulos.
que introduziram instituições novas, sempre tinham em mente não tanto olhar para o passado e repetir o que Cristo fez. Gente, misericórdia, como é que não se peja de escrever uma enormidade dessas? Não queriam repetir o que Cristo fez. Não fica nem vermelho de escrever um negócio desse. E ainda tem gente que lê e acredita nisso aqui. Mas olhar o presente e deixar-se inspirar pelo Espírito e pelo ressuscitado e tomar decisões que mais se prestassem ao serviço da salvação e da causa. Então, nós estamos aqui colocando o quê? Os princípios hermenêuticos necessários para chegar à conclusão que ele já chegou. Entenderam? Esse pessoal raciocina de trás para frente. Eles querem a toda força a desintegração institucional da igreja. Como que nós vamos justificar isso teologicamente? Aí vamos criar as premissas. Aí você diz enormidades, maluquices que não tem nada a ver. Mas ele não acusou somente São Paulo. Ele diz, nesse sentido, São João e São Paulo devem ser considerados os príncipes da liberdade cristã. Como é que São João era príncipe da liberdade cristã? Você pega a primeira carta de São João. Você vai dizer, mas não foi São João que escreveu a primeira carta. Tudo bem, mas segundo a sua exegese liberal, ele também não escreveu o Evangelho. Então, segundo a sua exegese liberal, não existe absolutamente nenhum escrito do Novo Testamento escrito por São João. Então, o único João palpável que eu possa considerar aqui é o João que escreveu alguma coisa no Evangelho. Então, vamos para a primeira carta de São João. Seja esse João um personagem histórico ou um discípulo anônimo, pseudoepígrafo. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam da palavra da vida. Vida esta que se manifestou e que nós vimos e que testemunhamos, vida eterna que a vós anunciamos e que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a vossa alegria seja completa. Como é que ele não está preocupado com o passado? Se ele anuncia o que ele viu, o que ele ouviu. Como é que São Paulo, como é que a gente tem a capacidade de dizer que São Paulo não estava preocupado em imitar o que Cristo fez, quando São Paulo diz, sede meus imitadores quando eu sou de Cristo? Como é que a gente tem a capacidade de dizer que São Paulo não estava preocupado com a tradição, quando ele diz nas suas cartas que se aparecer aqui um anjo pregando um evangelho diferente daquele que eu preguei para vocês, vocês deem um chute no traseiro desse anjo e mandem ele catar coquinho na ladeira. E se eu mesmo vier aqui, depois de fumar um baseado, né, ficar doidão e vier aqui pregar um evangelho diferente, você não aceite. Você não aceite. E como é que você vem me dizer que São Paulo não estava preocupado em conservar nada? Né? Não dá, gente. Um fenômeno desse só é possível quando a gente lê a Sagrada Escritura fora da tradição. Ou seja, quando a gente lê a Sagrada Escritura a partir das consequências que nós queremos obter. Ou seja, eu quero obter algo no futuro. É esta igreja que eu quero construir. Então agora eu vou lá e busco dentro da Escritura aquilo que irá fundamentar. E o que não fundamenta, eu varro para debaixo do tapete. Agora,
Infelizmente, meus senhores, esta atitude de Leonardo Boff, que aqui é claramente e evidentemente desonesta, ela foi preparada pela mentalidade da neoescolástica manualística. Por quê? Porque era a mania de raciocinar humanamente e depois ir lá na Bíblia catar dicta probância. O que aqui são os dicta probância? São ditos, frases dos padres da Bíblia, etc., que provam aquilo que eu penso. Então eu faço um raciocínio de baixo, humano, e depois vou lá na Bíblia achar alguns versículos que justificam o que eu penso. Enquanto uma teologia das fontes, o que é que ela faz? Ela primeiro mergulha nas fontes e deixa que a sua própria mentalidade seja formada pelas fontes. Aí depois é que você vai, né? A partir dessas fontes você começa a pensar. A partir daquilo que está dito e revelado na tradição da igreja, lex orandi, lex credendi, os santos padres, a Sagrada Escritura ao longo dos séculos. O que não quer dizer que seja um conservadorismo enrijecido. É sim um pensamento conservador, mas não é conservadorismo. Por quê? Porque existe toda a dinâmica, toda a vitalidade de um organismo que cresce. Um organismo vivo como uma árvore que eu quero preservar, quero conservar, mas é vivo, ele muda, as coisas mudam. É verdade, as coisas mudam na igreja. A igreja é a mesma, mas ela muda. Por quê? Porque eu mudo. Eu tenho 41 anos. Quando eu tinha 31, eu não era desse jeito que eu sou hoje. Eu vou mudando, mas eu sou a mesma pessoa. Então a igreja muda ao longo dos séculos, mas continua sendo a mesma igreja. Eu não posso querer fundar uma outra. Eu não posso querer eclesiogênese. Vejam o que ele diz na página 238. Quão diferente é este estilo de vivência cristã. Isso ele diz depois de descrever o que é o ideal de igreja para ele, né? Daquele onde a hierarquia acumula todo o poder sagrado e todos os meios de produção religiosa em suas mãos, praticamente dita ao leigo: tu, escuta, obedece, não perguntes e faze. É a completa dominação da cabeça sobre os pés, as mãos e até sobre o coração. Ainda na mesma página ele diz: em Paulo topamos com um dado surpreendente. O carisma constitui a estrutura estruturante da comunidade. Não preciso nem me dar o trabalho de refutar isso. Porque é só você ler a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, real. A carta real que está lá. E não os trechos que interessam, né? Mas ler o todo da carta. Quando você lê o todo da carta, você vê que tem o vento do Espírito, mas tem a linha, né, da instituição que segura, senão o papagaio, a pipa não vai voar. Tá? Então vejam aqui, nesse livro Igreja, Carisma e Poder, o senhor Leonardo Boff cita em nota de rodapé, eu não tenho aqui agora a página para dizer, mas você pode ler o livro, é até um estímulo para você ler o livro, né? Leia, e se você não se escandaliza com aquele livro, deixa eu dar a notícia para você, você está bem num caso grave de acatolicismo, né? Se você não se escandaliza com o que ele diz nesse livro, então o seu caso é sério, meu irmãozinho. Você precisa de UTI eclesiológica. Então vejam, quando o Leonardo Boff, no livro, cita Rudolf Zohm, ele cita numa nota de rodapé Rudolf Zohm, você vê que então o fato de nós termos escolhido Rudolf Zohm
como o nosso interlocutor, como o homem que nós vamos ter que enfrentar, acho que foi bem escolhido. Tá? E não fui eu que escolhi, não. Quem escolheu foi Mersdorf. Né? Então é verdade aquilo que o cardeal Yves Congar disse, né? Que, de fato, Rudolfsson nos interroge encore. Ele ainda nos interroga, ele ainda continua nos questionando e nós precisamos dar resposta a ele verdadeiramente. Esta é a realidade. Só respondendo ulteriormente aquilo que o Boff disse, que os apóstolos e discípulos não se preocupavam em repetir coisas do passado, mas criavam livremente. Vejam só. Devo conceder a ele, ao Leonardo Boff, o fato, a verdade, que é verdade que os apóstolos inventaram algumas coisas. É verdade. Mas nós cremos que a revelação se deu, a plenitude da revelação se deu com a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo e que esta revelação pública se concluiu com a morte do último apóstolo. Então Jesus veio ao mundo, ressuscitou e subiu aos céus e a revelação se concluiu com a morte do último apóstolo. Isso quer dizer que a geração apostólica, ela é fundante. Se algo foi decidido pelos apóstolos e pela geração apostólica, isto não muda dentro da igreja, gente, porque isso é constitutivo. Vocês estão entendendo isso? É por isso que nós dizemos, creio na igreja apostólica. Nossa fé é na fé dos apóstolos. Então, é nos apóstolos como testemunhas da ressurreição, como homens que receberam essa missão especial. Então, com a morte do último apóstolo, nós entramos, né, num período, o tempo da igreja, sem a presença dos apóstolos. E nós vemos isso claramente. Esse é o grande combate, esta é a grande preocupação de Santo Irineu de Lyon. Quem era Santo Irineu de Lyon? Santo Irineu foi um padre, um dos santos padres, padre apologeta, não é? Do século II para o século III. Ele não era francês originalmente, ele vinha o que hoje nós chamamos de Turquia, né? Da Ásia, mas foi bispo de Lyon. E ele teve que enfrentar o problema do gnosticismo, não é? Então, se você for ler o Adversus Hereses de Santo Irineu de Lyon, você verá o tipo de coisa que ele tinha que enfrentar. Santo Irineu de Lyon é, para nós, o Adversus Hereses e Santo Irineu de Lyon é, para nós, um dos padres mais importantes e paradigmáticos. Ele é modelo para nós, porque hoje nós travamos a mesma batalha que ele travou. Os argumentos de Santo Irineu, as dificuldades que ele teve que responder, são as mesmas dificuldades que nós temos que responder hoje. Ou seja, nós estamos diante da teologia liberal, que é uma gnose. Hoje, o problema da teologia liberal e da teologia da libertação chama-se gnose. A forma mentis da teologia liberal, tanto de Bultmann, de Moltmann, teologia política, teologia da esperança, teologia da libertação, a forma mentis
dessas pessoas é gnóstica. Afirmo e agora gostaria de explicar. A análise que eu vou fazer aqui, ela evidentemente não é uma análise feita por mim, porque eu não tenho essa competência. Homens estudiosos muito mais competentes do que eu fizeram essa análise. Estamos falando aqui de 3 teólogos importantes: von Balthasar, Henri de Lubac e Joseph Ratzinger. Esses 3 grandes teólogos fizeram esse estudo e essa reflexão no campo da teologia, e a análise foi levada a cabo e a fundo por um filósofo que não é católico, mas um filósofo alemão chamado Erich Voegelin. Erich Voegelin, ele era filósofo alemão, ensinava em Viena, na Áustria, e com a anexação da Áustria pelos nazistas, ele teve que, em 1938, fugir para os Estados Unidos. Se naturalizou americano e ensinou em universidades americanas. O homem é muito bom, muito profundo. É importante a gente ter consciência, porém, o seguinte: não vá para Voegelin pedindo que ele ensine para você o que é eclesiologia. Por várias razões. Primeiro, que ele é luterano. Depois, até mesmo como luterano, a ortodoxia eclesiológica dele não é aceita. Ele não está na ortodoxia luterana também. Então, a visão de igreja e de cristianismo que Voegelin tem precisa ser corrigida. A análise que nós vamos fazer aqui, porém, não é do cristianismo. Não vou pegar aqui a análise que Voegelin faz do cristianismo, vou fazer a análise que Voegelin faz do gnosticismo. E nisto ele é sintético, genial, exato. Ele é exato. Existe um padrão de mentalidade que surgiu na antiguidade, na gnose, no gnosticismo, e que continuou durante a Idade Média, e que deu origem à filosofia moderna, de tal forma que os grandes movimentos de massa que nós tivemos no século XX, o positivismo, o marxismo, o nazismo, são todos filhotes do gnosticismo. Eu vou descrever qual é o básico da mentalidade gnóstica. Vocês podem constatar isso lendo o Adversus Haereses de Santo Irineu de Lyon. O que eu estou apresentando aqui é um resumo, não é, esquemático apresentado por Erich Voegelin. Ok? Mas vocês podem ler Santo Irineu e vão ver que ele descreve a coisa exatamente do jeito que ela está aqui. Ele não cria o esquema, né? Ele não abstrai os princípios, mas se você for com esse esqueminha e for lá ler, vai ver que bate exatamente. Aquilo que ele enfrentou é o que nós temos que enfrentar hoje. O que é o gnosticismo? O gnosticismo tem algumas características. Vamos tentar resumi-las. Primeira característica do gnóstico é que ele está insatisfeito com o atual estado de coisas. É uma insatisfação com o mundo. Vejam, isso em si não tem nada demais. Não é? É normal no cristão um certo contemptus mundi, não é? Uma insatisfação com o mundo e com o pecado. Mas, vejam só, enquanto o cristão diz que o mundo está mal,
porque ele foi criado bem por Deus, mas por causa de alguma situação nossa, do nosso pecado, é que o mundo está mal. O gnóstico diz que a causa de o mundo estar mal, aqui vem o número 2, é porque o mundo foi mal feito. Então vejam só. Por que é que o mundo está mal feito? Bom, para o gnóstico da antiguidade, o mundo foi mal feito porque o mundo foi criado por um demiurgo, um eon decaído, não é? E aí tem as várias gnoses diferentes, mas aqui a gente quer pegar somente o padrão. Não queremos pegar os detalhes, né? Se foi um demiurgo, se foi a Sofia quem fez isso, porque ela quis engendrar sem o seu parceiro masculino e terminou criando a realidade material imperfeita, etc. São várias teorias, várias gnoses, tá? Mas essas gnoses, elas têm em comum o fato de que o mundo está mal feito. O mundo não é como ele deveria ser. O mundo está mal construído. Você vai dizer, mas padre, eu não vejo nada disso no marxismo. O marxismo não acredita em nenhum demiurgo. O marxismo não acredita em demiurgo, mas ele acredita na ideologia, né? Porque é claro que se você pega isso na filosofia moderna, você vai ter que imanentizar as coisas, porque isso é típico, né? A filosofia moderna pensa as coisas de forma abstrata e imanentizada. Então é a ideologia opressora, é o sistema. Ou, para usar uma linguagem hollywoodiana, é a Matrix. Entenderam? Aquele filme Matrix, o filme Matrix, ele expressa exatamente a visão gnóstica. O filme Matrix, ele é gnóstico, totalmente, profundamente gnóstico, tá? Essa é a visão de mundo da gnose. Ou seja, o mundo no qual nós vivemos é um mundo construído por uma matrix, por uma ideologia, pelo sistema, pela ideologia burguesa, pelo sistema opressor. Estou usando a linguagem dos marxistas, mas eu poderia usar a linguagem dos nazistas. O mundo, né, no qual nós vivemos é um mundo onde o mau pensamento judaico, a doença do pensamento judaico está permeando o mundo. E nós precisamos salvar esse mundo com a lógica ariana, com o pensamento ariano. E o cristianismo nada mais é do que um filho bastardo do judaísmo, por isso ele precisa ser acabado também. Então, os judeus estão acabando com o mundo, não é? E, portanto, os cristãos também, que são seguidores do Galileu, né? Do cara lá da Galileia, chamado Jesus. Então, o mundo está mal feito, ou seja, o mundo está mal construído. Agora vem então a terceira convicção do gnóstico, que é que este mundo pode ser mudado. Ou seja, eu posso destruir o mundo antigo e construir um mundo novo. Então vejam, esse poder construir um mundo novo, na gnose antiga se expressa pela ideia da salvação, ou seja, a salvação ela é possível. É possível eu fugir
deste mundo para um mundo melhor. Agora, esse fugir significa destruir alguma coisa. Seja porque eu vou destruir a minha corporeidade, a minha corporalidade, que é má, que me aprisiona nesse mundo. Seja porque eu, de alguma forma, irei destruir o mundo antigo para criar um mundo novo, lutando para a queda do sistema. Seja porque eu vou começar a perseguir judeus para fazer com que aconteçam as coisas. Seja como for, eu tenho esta capacidade de construir esse mundo novo, e este mundo novo, principalmente para a gnose moderna. Lembre-se que a característica da gnose moderna é a imanentização de tudo. Então é tudo aqui. Então eu posso construir um mundo novo aqui. Agora, este construir um mundo novo, aqui vem o traço característico de gnose, é por isso que nós chamamos de gnósticos, não é? Esse mundo novo pode ser construído através do conhecimento. Eu conheço. Eu sei como um mundo novo deve ser. Este eu conheço, né? É este conhecimento que irá mudar o mundo. Ora, como se diz conhecimento em grego? Gnosis. Como se diz conhecimento em latim? Scientia. Estão entendendo? Quando Hegel, por exemplo, na introdução da sua fenomenologia do espírito, diz que nós temos que abandonar o simples amor ao conhecimento para praticar verdadeiro conhecimento. Ou seja, ele está dizendo que nós temos que abandonar amor ao conhecimento, é filosofia. E temos que fazer verdadeira ciência. Vejam, o projeto gnóstico, enquanto o cristão e o filósofo clássico aqui estão de acordo, tá? O cristão e o filósofo clássico estão de acordo ao dizer que o conhecimento não é possível, o conhecimento pleno e perfeito da realidade. Eu vou sempre estar buscando, eu vou sempre buscar. É filosofia, é um saber de não saber, é uma busca onde eu tomo cada vez mais consciência da minha ignorância. Portanto, eu não tenho poder, para transformar esse mundo, porque também eu não conheço as coisas como elas deveriam ser. Eu estarei sempre numa tentativa de aperfeiçoamento desse conhecimento, de aproximação. Então essa humilde realidade, né, de quem busca gradualmente, né? Pois bem, uma vez que você então conhece o caminho, você sabe que é através desta gnose que você vai alcançar esse caminho, você precisa de um guia. Esse guia pode ser uma pessoa, ou pode ser uma classe, ou pode ser um grupo, ou seja, podem ser os intelectuais orgânicos, ou os profetas, ou a raça pura ariana. Há uma raça eleita que sabe das coisas, são os gnósticos. Eles sabem como deve ser o mundo. Eles sabem. Então, eles precisam ser obedecidos. Então, você tem guias. E esses guias, então, irão nos levar à possibilidade de um mundo perfeito, de um mundo onde não haverá
mais lágrimas, por assim dizer, não é? Aqui na Terra. Bom, vejam que essa esquematização é o esquema básico da gnose. O esquema básico da gnose é uma revolta. Por quê? Porque você tem uma revolta contra o Deus que criou este mundo. Contra o demiurgo. Uma revolta contra a estrutura da realidade. Você não quer obedecer à estrutura da realidade. Você sabe, por exemplo, o gnóstico põe na cabeça o seguinte: todos somos iguais. Ele sabe como devem ser as coisas. Nós somos iguais. Mas escuta, meu irmão, você não está vendo que nós somos diferentes? Não, nós temos que ser iguais. Porque ele sabe. Ele já sabe qual é a solução. Mas nós somos diferentes, meu irmão. Tem um que tem voz, consegue cantar, o outro é desafinado, um é inteligente, o outro é burro, um tem destreza manual, o outro é desajeitado, um é bailarino, o outro é desengonçado. Entende? Um é músico, o outro não consegue fazer nada. Quer dizer, nós temos diferenças. Nós somos diferentes. Não, temos que ser iguais. Então o gnóstico, por exemplo, pôs na cabeça que nós temos que ser iguais. Ora, se nós temos que ser iguais, as diferenças entre homem e mulher são injustas? Existe coisa que seja mais clara, que esteja mais clara na estrutura do real do que o fato de que homem é homem e mulher é mulher? E de que o jeito de as mulheres serem, se comportarem, reagirem, pensarem é diferente do jeito dos homens serem, reagirem, pensarem, se comportarem? Pois bem, é diferente, mas está errado. Entendeu? Não deve ser diferente, tem que ser igual. Então o que é que nós vamos fazer? Masculinizar as mulheres e feminilizar os homens, para tornar tudo igual. Entende? Então você vai e cria homens cada vez mais sensíveis, femininos, não é? Mulheres cada vez mais masculinas. Para quê? Porque você precisa. Porque a diferença entre homem e mulher é uma construção ideológica do sistema patriarcal opressor. A diferença entre homem e mulher é uma construção do sistema patriarcal e opressor. Isso precisa ser destruído. Nós sabemos como o mundo deve ser. Enquanto o cristão tradicional olha para a diferença entre o homem e a mulher como uma riqueza, o gnóstico olha para a diferença entre o homem e a mulher como uma desgraça. Por quê? Porque ele está insatisfeito da forma como o mundo está. Porque o mundo está mal feito. Ele pode construir esse mundo novo através do conhecimento que ele tem. E ele vai mudar. Em nenhum momento o gnóstico vai tergiversar nas suas convicções. Ele sabe como deve ser a coisa. Ele é Sofós, ou seja, ele é Deus. E existe uma verdadeira rebeldia contra Deus atrás do pensamento gnóstico. Quando Nietzsche, no Assim Falou Zaratustra, diz: se houvesse deuses, como poderia eu suportar não ser um Deus? Portanto, não há deuses. Quando ele diz isso, ele está dizendo exatamente o substrato não dito da gnose. Ou seja, uma rebeldia, uma vontade de não obedecer. É por isso que o gnóstico sempre se comporta depois como um déspota. Sempre. Vejam, aqui a coisa não é que, não, nós ainda não conseguimos implantar o socialismo onde as pessoas se respeitem mutuamente, onde não haja essa classe. E é verdade, Padre Paulo, o socialismo real até agora não aconteceu, mas é porque, sabe por que não deu certo?
O socialismo não deu certo porque ele foi implantado só num país, na Rússia. Só num país, na China. Só num país, em Cuba. Não existe socialismo num país só. O socialismo precisa ser implantado no mundo inteiro. E aí irá desaparecer essa classe, essa elite dirigente, e nós iremos viver na sociedade sem classes, anárquica e sem governo. Gente, não há absolutamente nada no mundo real que comprove essa expectativa. Nós estamos aqui no campo da especulação erística, ou seja, é um negócio completamente falso. O mundo real não me mostra isso, que haverá essa igualdade toda e que nós vamos chegar um dia, quando o mundo inteiro fizer a sandice de se tornar socialista, somente para dar a eles a oportunidade de demonstrar que a tese deles é correta. Embora não haja nenhum fundamento na realidade que mostre que a realidade é do jeito que eles estão dizendo, porque existe uma estrutura da realidade contra a qual eles são revoltados. O gnóstico é revoltado contra a estrutura ontológica da realidade. No caso da teologia, é revoltado contra a estrutura ontológica, por exemplo, da igreja. Pensa a igreja como ela deveria ser, então vou mudá-la. Então ele vai fazer o quê? Ele vai desestruturar institucionalmente a igreja para fazer a belíssima igreja que está na cabeça dele. Que essa aventura vai dar certo, não apresentam prova nenhuma a não ser as suas supostas boas intenções. Mas vejam que isto é algo descabido, e o futuro, nosso futuro, se nós temos algum, depende, ao meu ver, de nós lutarmos contra essa espécie de demência.